Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise de sentimentos e análise textual. Bom, antes eu queria começar me apresentando. Eu sou a Betina, sou desenvolvedora na ThoughtWorks, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu sou fascinada por Python já faz um tempo, estou na TI aí desde 2012. Eu também gosto muito de cinema, então quem quiser trocar uma ideia depois, à vontade. E como vocês podem ver, essa aí não sou eu, mas é a minha gata, Paige, que ela é muito mais legal que eu, então precisava mostrar ela. Bom, começando por uma definição essencial. O que é sentimento? Sentimento, no geral, são atitudes, emoções, opiniões e até impressões subjetivas que nós temos como seres humanos. Já em análise de sentimentos, o sentimento nada mais é do que a emoção presente em uma mensagem. Bom, agora que a gente já sabe o que é sentimento, a gente pode entrar um pouco mais fundo sobre o que é análise de sentimentos. A análise de sentimentos nada mais é do que o estudo e a identificação das reações dos usuários referente a uma entidade de interesse. Essas entidades de interesse podem ser pessoas, empresas, produtos, até mesmo, em alguns casos, decisões e ações. A análise de sentimento pode ajudar a responder algumas perguntas, como qual foi a recepção que um usuário teve a um determinado produto? Como que as pessoas receberam uma determinada campanha de marketing? Um tempo atrás, eu acho que uns 2 meses, 1 mês, a Nike fez uma campanha com o Colin Kaepernick. Ele é um quarterback americano, que ele foi um dos primeiros a não se levantar durante o hino. Isso teve toda uma repercussão, desde gente aplaudindo a uma galera queimando tênis e colocando vídeo no Twitter. Então, um exemplo poderia ser utilizar a análise de sentimentos para ver o quão polarizada foi essa campanha e o quanto teve de reações positivas e negativas. Também a gente pode usar para ver qual a percepção dos eleitores em relação ao candidato agora, nas épocas de eleições. Bom, resumindo um pouco, a análise de sentimento é utilizar técnicas de análise textual, como NLP, estatística, para identificar sentimentos em mensagens, oriundas de diversas fontes. Tá, agora que a gente sabe o que é sentimento e o que é uma análise de sentimento, a gente pode começar a ver como fazer. Mas, antes de começar a ver como a gente vai fazer análise de sentimento, a gente precisa entender alguns termos. Começando por polaridade. A polaridade nada mais é do que a definição, no caso de uma definição binária, se uma sentença é positiva ou negativa. Numa definição mais ternária, também tem o neutro, nesse meio tempo. Isso se aplica tanto para sentenças quanto para palavras individualmente. Aqui no nosso exemplo, a gente tem Black Mirror é ótimo, concordo, como sendo uma frase positiva, e Black Mirror é uma série como sendo algo neutro, porque não tem nenhum sentimento envolvido. Quanto subjetividade e objetividade, sentenças subjetivas são aquelas que expressam sentimento. Já que sentenças objetivas são aquelas que estão mais ligadas em fatos e informações. No nosso exemplo anterior, um dos motivos da sentença Black Mirror é uma série ser uma sentença neutra é porque ela é uma sentença objetiva, não tem nenhuma informação, não tem nenhum sentimento ali, somente informação, é um fato. Agora a gente passa para as etapas da análise de sentimento, começando com a coleta de conteúdo. Nessa fase é onde a gente vai buscar o nosso conteúdo a ser analisado, desde artigos, redes sociais, Twitter, o que seja, a gente vai buscar essas informações para realizar a análise de texto. Nessa parte é muito importante a separação de fatos e opiniões, porque quando a gente vai usar a análise de sentimentos para detectar a polaridade de alguma coisa, sentenças objetivas, no caso os fatos, elas devem ser ignoradas.
A gente não deve utilizar essas sentenças para realizar a análise. Nessa parte também a gente faz bastante uso de web crawlers. Até teve uma palestra antes que falou um pouco sobre isso. No exemplo, a Lidiane, se eu não me engano, estava falando um pouco sobre como percorrer o IMDb para buscar alguns dados de filmes. A gente poderia utilizar um web crawler para pegar os comentários feitos em alguns filmes e analisar o sentimento neles, por exemplo. Na classificação é onde a gente vai determinar a polaridade das sentenças propriamente dito. Essa parte é a parte que alguns até chamam de análise de sentimentos. E nessa parte a gente vai descobrir a polaridade e palavras opinativas, elas têm mais peso nesse caso. Palavras opinativas são palavras como bom, ruim, legal, chato. Essas palavras elas vão ter mais peso na hora da análise. Essa parte ela pode ser feita através de técnicas supervisionadas e técnicas não supervisionadas. Utilizando machine learning, que é uma técnica supervisionada, a gente requer uma fase de treinamento. Nessa etapa, a gente precisa montar o nosso modelo através de amostras previamente classificadas. Realizar a classificação dessas amostras pode ser um pouco complicado, porque a gente vai precisar de amostras previamente cadastradas referentes a determinados contextos. E isso entra principalmente numa das dificuldades desse tipo de abordagem. Como a gente precisa de sentenças previamente classificadas, isso normalmente é um processo extremamente subjetivo, em que profissionais têm que analisar diversas sentenças e determinar se essas sentenças são positivas ou negativas. E isso é extremamente restrito ao contexto. Um modelo treinado para avaliar modelos de celular, por exemplo, ele não pode ser utilizado para avaliar lugares. Então, a gente tem que ter dados classificados específicos para um determinado contexto. E daí a gente vem para as técnicas não supervisionadas. As técnicas não supervisionadas, ao contrário das anteriores, elas não precisam de treinamento e elas também não são restritas ao contexto. Elas normalmente já contam com palavras previamente classificadas, no caso, palavras, não sentenças, e daí esse dicionário de palavras ele pode ser aplicado a diversos contextos. Um exemplo muito comum de uma técnica não supervisionada é a de abordagem léxica, que essa abordagem parte do princípio que cada palavra tem uma polaridade prévia, no caso, sendo ela positiva, negativa ou neutra. E esse dicionário, ele contém essas palavras e a gente pode utilizar ele como processamento. Então, a gente vai ter uma entrada, como você é tão amorosa. Daí, dentro do dicionário léxico, a gente vai buscar por algumas palavras e vai ver qual a polaridade que elas têm e qual que se sobressai. No caso, a saída dessa análise seria uma saída positiva. E, por fim, tem a parte da sumarização, que é onde a gente vai apresentar os resultados que a gente conseguiu. Isso pode ser feito de maneira textual, gráfica ou até mesmo numérica, através de uma média, por exemplo. Bom, a análise de sentimentos contém vários desafios. Eu vou falar um pouco de alguns para vocês. Começando com a tradução. Que nem a Andressa falou na palestra anterior, ter dados classificados em português é uma tarefa difícil. A gente não tem muito material, principalmente material livre e gratuito. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma análise para textos em português, eles têm que passar por uma tradução para o inglês, para daí fazer a análise da frase traduzida para o inglês. E muitas coisas podem ser perdidas nesse processo. Desde gírias específicas até perder completamente sentido. Nesse exemplo aqui, a frase choque de cultura é irado, que é uma gíria não muito 2018, mas que eu e mais 5 pessoas ainda usam. Ela é uma frase positiva. Só que quando a gente traduz
ela traduz para culture shock is angry. Angry, em inglês, quer dizer irritado, que tem um contexto negativo. Então, na hora de avaliar essa frase, com a tradução, ela seria uma polaridade negativa, quando, na real, é uma frase positiva. Outro problema são de significados ambíguos. Eu estava bem feliz preparando o tutorial que eu rodei sobre análise de sentimentos na quarta-feira. Eu estava preparando ele com bastante antecedência no domingo. E daí eu estava testando, queria testar o meu algoritmo para ver se ele estava funcionando bem. E eu precisava de alguma coisa negativa, né? Eu comecei a pensar, o que eu posso usar? Eu pensei no Holocausto, né? É bem negativo, acho que não tinha dúvidas quanto a isso. Daí eu rodei meu programa e apareceu ali no final, pá, positivo. Eu, quê? O que está acontecendo com o mundo? Foi a minha primeira impressão, depois eu fiquei, não, meu algoritmo deve estar errado, né? E daí eu fui olhar os tweets, e como vocês podem ver, o Fantástico, aparentemente, fez alguma matéria no domingo que deixou todo mundo furioso. E essas frases aí, elas não são muito amigáveis, mas, como vocês podem ver, a polaridade delas está como sendo positiva. E isso aconteceu porque a palavra fantástico é uma palavra positiva. E não tem como o nosso dicionário saber que fantástico não é algo positivo, e sim um programa brasileiro de televisão. Então, isso pode prejudicar os resultados também. Outro problema é o sarcasmo. Também a Anderson falou na palestra anterior dela. E isso é um problema recorrente. Eu costumo dizer que eu falo 3 idiomas, né? Português, inglês e sarcasmo. Eu uso muito. E eu tenho noção que cada vez que eu escrevo algo sarcástico no Twitter, algum analista textual tem vontade de bater a cabeça na parede. Porque é muito difícil detectar sarcasmo em textos. Então, algo que é algo negativo pode passar para positivo e vice-versa. Bom, eu não sei aqui quem é que fez o tutorial na quarta. Levanta a mão. Então, no tutorial, que ele está disponível no meu GitHub, então vocês podem dar uma olhada depois, eu vou mostrar qual é o meu GitHub. E a gente utilizou o TextBlob, que é uma lib para realizar análise de texto. Ela faz, dentre várias coisas, ela detecta a polaridade e a subjetividade de sentenças. Só que também tem o problema que ela só faz isso para inglês, então você tem que traduzir o texto antes de utilizar ela. E a gente utilizou os dados do Twitter, através do TweetPy, para fazer isso. Então, caso vocês queiram praticar, queiram dar uma olhada, vocês podem acessar o tutorial e fazer ele. E também eu deixei rodando aqui, porque demora um pouco, o script que a gente fez no tutorial. Não, dá para ver vários nada. Tá. Aqui eu estava procurando sobre o termo Python Brasil 14, Python BR 14. Deixa eu ver. Melhorou um pouco. Então, aqui a gente tem alguns tweets e as suas polaridades. E mais lá para baixo, deixa eu mostrar aqui. Aqui, como vocês podem ver, tutoriais da Python Brasil 14 rolando. Essa é uma sentença que representa um fato, então a sua polaridade é 0, porque é uma frase neutra. E esse outro número que tem do lado, ele é a subjetividade. Quando a subjetividade, no caso do TextBlob, ela é mais perto de 0, quer dizer que é uma sentença objetiva. Quanto mais perto de 1, uma sentença subjetiva. Então, nesse caso, não tem muita emoção presente. Vamos ver. Aqui alguém contando sobre sua trajetória da Python Brasil. Deve continuar esse tweet, provavelmente. Deixa eu ver se eu acho algum... Aqui, palestra fantástica de uma pessoa aqui. Daí tem também uma polaridade positiva e uma alta subjetividade.
E é isso, pessoal. Abri para perguntas agora. Muito obrigada.